chegou a hora de você aprender de vez o que é um sujeito e um predicado. Eu sou o professor David Rafael e hoje nós vamos falar dos termos essenciais da oração. Aquele que seu professor deve ter falado várias vezes durante a aula, né? E você com certeza vai lembrar do sujeito e do predicado. Então se ajeita aí, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo que eu vou te explicar direitinho com um slide aqui me ajudando para você entender tranquilamente o que é um sujeito, o que é um predicado. Vamos para o slide, gente. Eu preparei esse slide com todo carinho para vocês que vocês possam entender o que é um sujeito, o que é um predicado de maneira mais gráfica, tá? E a gente vai começar entendendo o que é um sujeito e um predicado a partir dos conceitos de sujeito e predicado. Então, olha só, o que é um sujeito? Sujeito é de quem ou do que se fala na oração, tá? Vale lembrar, gente, quando a gente está falando de sujeito e predicado, a gente está falando de análise sintática e a gente está falando de oração, ou seja, frases que possuem verbo. Toda frase que possui verbo vai ter um sujeito e um predicado. E o sujeito vai ser o assunto, vai ser sobre quem ou sobre o que eu estou falando. O predicado, por sua vez, é a informação que a gente dá sobre o sujeito. É a informação que se dá sobre o sujeito. Veja que se todo o processo de comunicação, se toda vez que você fala, que você escreve, você não faz isso. Você fala de algo ou de alguém, e sobre esse algo e sobre esse alguém, você dá uma informação. Então, o algo ou o alguém vai ser o nosso sujeito e a informação que a gente dá sobre esse sujeito, a gente vai chamar de predicado. Fácil, né? Vai ficar mais fácil ainda quando você vê os exemplos que eu preparei para vocês. Olha, os estudantes organizaram a homenagem. Veja, os estudantes organizaram a homenagem. Eu já separei por cores aí para vocês perceberem que eu estou falando de alguém, né? Eu estou falando dos estudantes. Então, os estudantes é o meu sujeito. Todo o resto da oração vai ser chamado de predicado. Por isso que vai ser tão fácil de identificar o predicado. Eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, vocês perceberam? Ó, os estudantes é sobre quem eu estou falando. E a informação que eu estou dando sobre esses estudantes, que é o meu predicado, é organizaram a homenagem. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é aqui, os moradores foram enganados. Sobre quem eu estou falando? Estou falando dos moradores. Qual é a informação que eu estou dando sobre os moradores? É que eles foram enganados. Então, já pelo conceito, a gente consegue ter uma noção muito boa do que é o sujeito, do que é o predicado. Não esquece, sobre quem ou o que eu falo é o sujeito da oração. A informação sobre esse algo ou esse alguém é chamado de predicado. Então, vamos lá, vamos seguir aqui no nosso exemplo, porque eu preparei esse outro slide aqui, ainda mais gráfico para vocês terem um truque aqui, né? Como identificar o sujeito. Então, o truque é o seguinte, essa tarefa é bem simples e você vai observar o seguinte. Quando você for apresentado a uma oração como essa, o carteiro chegou na minha casa, você vai identificar o verbo. Então, identificou o verbo aqui é o verbo chegou, tá? Vou aqui usar um laserzinho para mostrar para vocês, para guiar o olhinho de vocês. Então, a gente tem aqui, ó, o carteiro chegou na minha casa. Então, o verbo é o verbo chegou. E aí eu pergunto. Ó, você só vai perguntar quem ou pode ser o que também, tá? Nesse caso aqui, a pergunta é quem. Quem chegou? E qual que é a resposta? O carteiro. Se a resposta é o carteiro, significa que o carteiro é o sujeito dessa oração que a gente tem aqui, tá? Bem fácil de identificar, né? Vou dar outros exemplos aqui, ó, para vocês observarem, que dá para a gente encontrar o sujeito em diferentes posições da oração. Porque tem muita gente que pensa assim, o sujeito é aquela parte lá do começo de uma oração. E não, gente, nem sempre o sujeito está no começo. Ele pode estar no começo, ele geralmente está no começo, a gente se comunica sempre, na maioria das vezes, colocando o sujeito no começo, mas isso não acontece o tempo todo, tá? Então, observe os exemplos. Esse primeiro exemplo aqui é o exemplo que o sujeito está no começo, tá? Ó, então, vamos identificar o verbo. O verbo aqui é o verbo é, tá? Se você não sabia, é com acento, é verbo. Então, você pergunta,
Quem ou o que? Nesse caso, eu vou perguntar o que, ó. O que é a essência? E a resposta é o amor. O amor é o sujeito, todo o resto da oração é a informação sobre esse sujeito, então eu chamo de predicado. Outro exemplo para vocês. Durante a noite, as estrelas brilhavam mais intensas. Perceba agora que a gente tem um sujeito que não está no início da oração. Veja, como é que eu identifiquei esse sujeito? Eu procurei o verbo e achei brilhavam, e em seguida eu perguntei quem ou o que brilhava, e a resposta é as estrelas. As estrelas é o meu sujeito, e durante a noite brilhavam mais intensas é o meu predicado. Outro exemplo aqui, o sujeito está no começo, mas eu trouxe esse exemplo porque algumas pessoas têm algumas dúvidas, algumas dificuldades com esse tipo de sujeito. Professores e alunos viajaram ontem. Então, eu tenho aqui, quem viajou? A resposta é professores e alunos. Bem, tem gente que diz assim, então nesse caso tem dois sujeitos, né, professor? Não, gente, não tem dois sujeitos. Veja, sujeito aqui na sintaxe não é indivíduo, tá? Sujeito é uma parte da oração. A parte da oração sobre quem ou sobre o que eu estou falando. Então, por mais que aqui eu esteja falando de mais de uma pessoa e com mais de uma palavra aqui, mais de um substantivo fazendo o papel de sujeito, isso aqui é um sujeito só, tá? Não confunda isso. Você vai estudar mais à frente, né, os tipos de sujeito e você vai identificar que tipo de sujeito é esse, você vai dar o nome de sujeito composto. Mas, por enquanto, para essa aula, você vai pensar o seguinte. Quem viajou? A resposta é professores e alunos. E viajaram ontem vai ser o nosso predicado. Só mais um exemplo aqui para vocês identificarem. Foram encontradas as belas flores do jardim. Esse é um exemplo em que o sujeito é até um pouquinho maior, né, do que os sujeitos anteriores que vocês viram, mas esse é um sujeito que está no final da oração. E isso acontece também tranquilamente, né? Só é você perguntar quem foi encontrado ou o que foi encontrado, a resposta vai ser as belas flores do jardim. Fazendo a pergunta, pessoal, não tem erro. Faz a pergunta ao verbo, você vai encontrar o sujeito. O que sobrou? Aí sim a gente chega no conceito de predicado. Eu coloquei aqui nesse slide mais por desencargo de consciência, mas eu sei que você já está entendendo, tá? Depois que achar o sujeito, tudo que sobrou na oração se chama predicado. Todos os termos, todas as palavrinhas que estiverem lá dentro, a gente vai chamar de predicado, tá? É ainda mais fácil. Agora que você já sabe qual é o sujeito da oração, basta saber que todo o resto é predicado, ou seja, é a informação sobre o sujeito. Então, você vai perguntar quem chegou? A resposta vai ser o carteiro vai ser o nosso sujeito, e chegou na minha casa, tudo que sobrou da oração, você vai chamar de predicado, que é a informação que a gente dá sobre o sujeito, tá? Muito bem, pessoal, agora eu tenho certeza que você já sabe separar o sujeito do predicado e somente com essa etapa concluída, sabendo separar o sujeito do predicado, é que você vai conseguir identificar todos os outros termos da oração e estudar a sintaxe com muito mais segurança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero de coração que eu tenha ajudado você e você me ajuda com o seu like, se inscrevendo no canal. Eu vejo você no próximo vídeo, na nossa próxima aulinha aqui no YouTube. Beijo para você, tchau e até a próxima.